me permitido que eu trouxesse aqui a minha fé, a minha vida cristã, o que significa na realidade para mim. E hoje, vocês sabem que é sempre uma honra para mim falar para vocês. E hoje a honra é dupla. Que depois de várias décadas, acho que meu filho vai me ouvir. Então, estou apresentando aqui meu filho, que muitos já conhecem, e meu neto. Só que quando meu neto veio aqui, ele era bem menorzinho, né? Então, me considero hoje um privilegiado, né? Abençoado mesmo. Mas o que falar para uma congregação tão seleta, tão especial como essa que nós temos aqui? Meus irmãos, como já disse o nosso missionário, ainda estamos na Quaresma. Isso rebuscou na minha mente falar sobre a cruz. Falar sobre a cruz é uma tarefa difícil e também cheia de percalços ao longo da história. Eu me lembro em Presidente Prudente, quando o templo metodista lá estava para ser inaugurado, a ideia veio, vamos colocar uma cruz bem em cima da torre. Quase que deu divisão na igreja. Onde já se viu por cruz da igreja? Isso é da católica. Mal nós sabíamos naquela época que o fato de não colocar cruz na igreja protestante era proibido pelo Império, por ordem das autoridades religiosas católica apostólica romana. Então, muitos de nós obedecemos a ordem da igreja e esquecemos que o centro da nossa fé está na cruz. Amém. Bem, acabou a maioria ganhando e a cruz está lá. A colocada já vai chegar a centenário. O autor de Hebreus fala, né? Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, consumador. Jesus, quando ele entrou triunfalmente em Jerusalém, montado naquele burrico, ele teve uma experiência muito grande, que me leva a ler, vamos ler juntos, talvez, a Bíblia em João, capítulo 12 até 31. A história dos gregos que queriam ver a Jesus.
os gregos foram atraídos para Jesus. Simplesmente eles vão dizer: queremos ver a Jesus. Mas isso me leva a pensar que quem realmente quer ser um cristão autêntico tem que estar com sede de Deus, querendo Deus, viver para Deus, senão dificilmente será um cristão autêntico. Só mesmo quem está querendo ser salvo é que quer ver a Jesus. Então, em João 12, já está aqui aberto na minha Bíblia, a partir do versículo 20. Eu preferi que uma outra pessoa lesse aqui para nós. O Marcos, dá para ler? Vem aqui, Marcos. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaída, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isto a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Amém. Gregos querem ver a Jesus. Qual a intenção desses homens? Ser salvos? Lembrando um pouco da história da Grécia, ali é o berço da sabedoria. Significa que a fama de Jesus chegou na Grécia. Ou eles queriam ouvir a sabedoria de Jesus, ou eles queriam raptar Jesus para levar para lá. Porque eles sabiam que Jesus ia morrer ali. Se ele continuasse pregando o que estava pregando. Me leva a crer profundamente que eles queriam realmente falar com Jesus. Queria sentir Jesus. Então isso faz a gente pensar que Jesus decepcionou os gregos. Decepcionou os discípulos. Decepcionou aqueles apóstolos que estavam mais próximos dele. Ele disse: chegou a hora de eu ser glorificado. E o texto vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, versículo 32, todos atrairei a mim. E a Bíblia relata:
Jesus estava dizendo a todos que tipo de morte que ele ia ter. Morte de cruz. Então foi a maior decepção para aquela multidão, para aqueles gregos, para os seus discípulos. Por isso que Jesus, quando foi condenado, que a multidão gritava, crucifica-o, crucifica-o, era a mesma multidão que estava lá batendo palma para ele uma semana antes. Então foi a decepção. Mas Jesus disse que a cruz atrai. Que atração é essa? A gente tem que pensar o seguinte: um imã, ele é capaz de atrair centenas de ferro. Mas se colocar uma cortiça, aquela que tampa o vidro de bebida, o imã, por mais poderoso que seja, não atrai. É que para ver essa atração, é necessário haver elementos atrativos, de atração. E a cortiça não. A cruz vai atrair o quem? As pessoas sedentas de Deus. Por que a cruz atrai? Primeiro, ela atrai porque mostra para nós, revela para nós sobrevivência, vida após a morte. A cruz vai nos falar de vida futura. E esse foi o ensino de Jesus. Toda a Bíblia permeia isto, a vida eterna. Jesus enfatizou muito: na casa do meu Pai há muitas moradas. João 14, 2. O que combinou aqui na cruz? Quando Jesus, naquela agonia violenta, ele gritou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Será que a dor era tão grande que levou Jesus ao desespero, num grito de agonia: Pai? Mas de onde vem aquela serenidade dele? Porque aquela segurança que ele tinha, quando ele falou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Primeira coisa, Jesus confirmou seus ensinos, não traiu. Ele acreditava na vida futura, como nós acreditamos. Aqueles que acreditam nisso vai entender que só a cruz resolve a sua sobrevivência. A partir da cruz. É interessante que a cruz atrai, porque John
Bunyan, escritor de um livro chamado O Peregrino. Ele viveu aí pelo ano 1600, 1700, mais ou menos. Ele tinha tanta ansiedade e carregava um pecado que não tinha solução. E ele estava em desespero. O evangelista falou para ele: siga aquela luz, não pare, vai até lá. Quando ele chegou lá, ele viu a cruz de Cristo, aquele fardo que ele carregava, despreendeu automaticamente e caiu ali numa cova. Ele se aliviou, olhando para a cruz. Ele viu ali a alegria de estar diante da cruz. Não cruz de madeira, não cruz de prata, ou semelhante ou não a essa, mas aquela cruz lá de Jesus, pela fé que a gente vê. John Bunyan se tornou um dos maiores cristãos. Pena que era batista. Olha, quem não leu esse livro, leia. É maravilhosa a vida desse homem. Qual que é o nome, pastor? Peregrino. Como? O Peregrino. Você leu? Não, eu estou perguntando, vou ler. Ah, sim. Mas a cruz não revela só sobrevivência. A cruz também revela perdão. O caso do João Bunyan, por exemplo. Ele precisava ser perdoado, mas não conseguia entender o perdão. Só na cruz. É interessante, não sei se eu vou analisar certo, a Lava Jato, esse terror dos políticos, a Lava Jato, ele inventou um perdão parcial. Quem contar tudo a respeito do que aconteceu, eles chamam de deletar, delatar, né? Seria a reduzida a pena. Seria um perdão à parte. Mas a pessoa vai ser condenada se provar. Não é o caso da cruz. A gente tem histórias aqui no Brasil, agora, o Cabo Bruno, por exemplo. O Cabo Bruno cumpriu 30 anos de cadeia. Se converteu na cadeia. A justiça não perdoou. Ficou 30 anos. E ele entendeu o fato de ficar tanto tempo preso, para ele ser evangelista entre os presos. Não perdoou, mas a cruz perdoa. Perdoou o Cabo Bruno. Tanto que ele, quando saiu da cadeia, ele foi tomar posse de uma igreja. Mas, infelizmente, alguém assassinou. Mas morreu um cristão. Se salvo ou não, depende só de Jesus.
A minha fé diz que ele foi salvo. Mas esse julgamento é só de Jesus. Então a cruz revela perdão. Por quê? Perdão completo. Vamos repetir. Em Mateus 27, 54, né? Quem achar primeiro, pode ler. Lá no finalzinho de Mateus 27, 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Aquela multidão que estava contemplando a morte de Jesus se arrependeu. Nos leva a crer que o perdão atingiu toda aquela vida. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não pode acontecer o perdão. Lucas 23. Eu não falei o versículo 48. Quem achou, pode ler. Todas as 23, 48. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Então foi aquela bater no peito na história judaica é sinal de arrependimento. O pessoal se arrependeu. O centurião se arrependeu. O perdão atingiu essas pessoas. Mas a cruz não revela só sobrevivência, só perdão. O que mais que esta cruz revela para nós? Ela revela, né, salvação. Olhai, irmãos, olhai, olhai só a Jesus. Ela revela salvação. Não somente revela salvação, mas revela até o método, a forma de chegar lá. O que aconteceu lá na cruz, de fato? Lucas 23, 42. A cruz, na revelação da salvação, vai nos revelar a palavra daquele ladrão. A história diz que é Dimas. Ele olha para Jesus na mesma situação. Ele crucificado, Jesus crucificado, os dois sabendo que iam morrer dentro de instantes. Este homem olha para Jesus, o outro não. E ele expressa ali uma fé que talvez você e eu não tenhamos. Porque não estamos na cruz. Ele diz, você lembra, minha irmã Cíntia?
Muitas palavras lá. Senhor, Lembra de mim quando chegares ao teu coração. Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. Então, o autor diz o seguinte: somente uma fé, como aquele homem expressou, uma fé autêntica, poderosa. Por quê? Como que ele podia entender que Jesus é Senhor? Que morria na cruz? Ladrões. Traidor, né? Assassino. Mas Jesus não era traidor nem assassino. E esse ladrão, condenado à morte ali, reconhece Jesus como Senhor. Eu entendo, meus irmãos, eu tenho uma mente muito crítica e às vezes até me atrapalha um pouco, né? Que Dimas, entre um assalto e o outro, uma corrida ali da polícia, etc., acho que ele andou assistindo às concentrações de Jesus. Despertou nele a fé. Despertou naquele coração alguma coisa que brilhou intensamente naquele momento. Reconhecer como Jesus Senhor. Nós aqui em sã consciência temos dificuldade de reconhecer, porque se Ele é Senhor, eu sou servo. E quem quer ser servo aqui? É difícil. A gente quer ser Senhor também. A gente quer ser dono do próprio nariz. Lembra-te, Senhor, lembra-te. Lembrar onde? Ele condenado à morte. Jesus condenado à morte. Vamos enfatizar. E ele fala, lembra de mim. Mas lembrar como? Ele se sentiu um homem perdido, pecador, como ele confessou para Jesus. Sua fé brilhou. Ele encontrou ali a salvação. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem sabia que ele podia continuar vivendo se ele fosse salvo. Mas o mais impressionante ainda, no teu reino. Primeiro ele reconhece Jesus que é rei, porque Jesus tem um reino. Isso me leva a crer que ele ouviu muitas mensagens de Jesus, lá escondidinho, mas ouvia. Ele sabia que Jesus tinha o reino e ele queria reinar com Jesus. Quantos de nós aqui queremos reinar? Cantamos aqui, reina, em várias circunstâncias. E uma frase que chamou a minha atenção, reina no meu lar. Coisa difícil. Né? Reina no meu lar. Este homem reconheceu que Jesus tinha um reino e ele queria ir para lá. Agora, irmãos, a fé que salva, de fato, é a fé em Jesus.
Não é na cruz. Por favor. Corta isso aí. A cruz é um símbolo. Porque ali morreu Jesus. A nossa fé é em Jesus. Se nós tivéssemos um tempo suficiente, nós poderíamos ler, por exemplo, né? João 3,18. Quando ele veio para salvar. João 3,16 também. Ele veio para salvar. Então nós temos que olhar em Jesus, porque Ele que salva. E assim, ler ainda 3:6, fala a mesma coisa, que Jesus é a missão dele, o propósito dele, né? E assim por diante. Bem, dentro do tópico que é a Bíblia, qual que é o primeiro mesmo? Vamos ver se a gente lembra. Eu também quero lembrar. A cruz revela Sobrevivência. sobrevivência. A cruz revela perdão. A cruz revela salvação. Dentro do tópico da salvação, a cruz fala que a salvação é pela fé. Amém. E aquele ladrão da cruz manifesta essa fé. Todos os grandes homens cristãos manifestam essa fé. Então você precisa, eu preciso ter fé, você precisa ter fé, de acordo com a Bíblia Sagrada. Mas, além da fé, a salvação exige arrependimento. Não é como na Lajabá. Arrependi de roubar, vou devolver o dinheiro, mas você vai preso assim mesmo. Né? Exige arrependimento. Se não houver arrependimento, fica difícil de Jesus salvar. Porque tem que lavar a alma. Lavar realmente o que acontece de ruim da nossa vida. Eu li no livro de Miguel Riso uma experiência de um turista que foi, acho que é a Suíça. Ele queria ver mais ponto turístico da cidade, mas fazia só uma semana que não tinha sol. E ele falou para um guia turístico, mas a gente não vê o sol nunca nessa cidade. Aí o turista disse, claro que você vê. É só você subir esse morro aqui, tem uma cruz lá em cima e você vai ver o sol. O turista foi. Quando chegou lá em cima tinha uma cruz. E ele contemplou o sol esplêndido sobre a cidade, sobre aquelas várzeas, aqueles vales. Ele subiu até a cruz e viu o sol da justiça. Vamos subir até a cruz de Jesus. E nós vamos ver o sol que brilha e que vai nos levar à sobrevivência, ao perdão, à salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos manifestar a nossa fé. Né? Até hoje está aqui uma simbologia muito grande, né? A cruz, a palavra de Deus, o sangue de Jesus